Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a esse momento de reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor dá ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas o mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são de si. Também a elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pai. Por isso que o Pai me ama, que dou a minha vida, depois de receber. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la. Esta é a ordem que recebi, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, mais uma vez estamos nesse tema do bom pastor. Que alegria poder ouvir mais uma vez essa palavra de Deus. Ontem foi o dia do bom misericordioso pastor, que é nosso Deus. E hoje, mais uma vez, João vai nos falar, e agora vai falar um pouquinho mais, adentrando um pouco, fazendo uma distinção maior ainda do que ontem. Ele fala do mercenário que não é pastor. Ele está travestido de pastor, mas ele não é pastor. Por que ele não é pastor? Porque ele não se importa com as suas ovelhas. Aqui é um ponto mais importante desse evangelho. Jesus se importa comigo. Jesus se importa com você. Jesus não nos despreza. Ele se preocupa conosco. Ele não é como mercenário, como diz a palavra aqui para nós. Há aqui uma diferença do bom pastor e do mercenário. Nós certamente conhecemos muito mercenários, mas também conhecemos muito bons pastores na nossa igreja. Sabemos que nós temos as nossas fraquezas. Sabemos que nós convivemos com pessoas muito boas, muito dedicadas, mas também convivemos com pessoas não tão dedicadas, ou melhor, dedica-se a si mesmo. Aqui é a diferença do mercenário e do bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, como diz aqui, porque o mercenário, quando chega o lobo, ele foge, não protege as ovelhas. Jesus esteve entre lobos e, nos tendo como ovelhas, não fugiu, não nos permitiu que o lobo nos atacasse. Aqui é muito importante. Jesus, bom pastor, é a porta das ovelhas. Isso, mais uma vez, legando a palavra de Deus de ontem, ele é um chefe cuja autoridade se expressa no serviço, um chefe para comandar, doar a vida. Não pode perder ou se perder no sentido do sacrifício. Não se dá nesse sacrifício. Jesus é essa porta, esse pastor que se dá em sacrifício, como havia falado antes. Podemos confiar num chefe como este? Claro que sim. Como as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, porque sabe que ele vai cuidar. Ele dá carinho e abundância. É suficiente um sinal, uma chamada, ele segue. Bonito, só um sinal. Um estalar de dedo, a ovelha segue, obedece. Caminham-se guiado pela voz daquele que sente como presença amiga, presença amorosa, ao mesmo tempo forte e meiga, orienta com carinho, com ternura, protege, conforta, cura aquela que está machucada, aquela que está ferida, aquela que está cansada, aquela que está depressiva, aquela que está chorando, aquela que está sem rumo, sem direção. Assim é para nós Jesus. Há uma dimensão da experiência cristã que talvez deixemos um pouco encoberta, a dimensão espiritual e afetiva. Sentir-nos ligado ao Senhor por um vínculo especial, como ovelha ao seu pastor. Por muitas vezes racionalizamos exageramos demasiadamente. A fé é a fé é arriscando perder a dimensão daquela voz. Porque muitas vozes se dá aos nossos, mas é preciso distinguir a voz do pastor, a voz que quer me levar para o céu, a voz que quer me levar para o cuidado, o amor de Deus.
E nós precisamos hoje estarmos muito atentos a isto. Jesus continua sendo e é o nosso bom pastor que se dá a nós na Eucaristia, que se dá a nós nessa presença real. Precisamos verdadeiramente nos conectarmos de novo a Jesus. Não importa se nós temos em nossa volta pastores que não são pastores, que são mercenários travestidos de pastores, lobos vestidos de cordeiros. Não importa. O que importa é o meu coração, é eu que ouço a voz daquele que é pastor, aquele que me leva e me traz a paz. Então é muito importante para nós termos esse discernimento, porque maus exemplos nós temos, com certeza, mas nós temos também bons exemplos. Santos e santas que nos precederam e que nos deram e nos dão bons exemplos. A esses nós devemos escutar, nós devemos nos espelharmos, porque de fato souberam ouvir a única voz que leva para o céu, que é a voz de Jesus, o nosso bom pastor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus, uma segunda-feira abençoada para todos.